Olá, boa tarde. Hoje é dia em que habitualmente concentramos a nossa análise na proposta que a liturgia nos apresenta para o próximo domingo e, como tal, contamos com o auxílio de Frei José Nunes, dominicano. Está connosco para nos guiar neste caminho interpretativo também destes textos que nos são apresentados pela liturgia. Frei José Nunes, muito obrigado por estar entre nós. Este próximo domingo concentra ainda outra realidade significativa, é o encerramento do ano Laudato Si, proposto pelo Papa, e na verdade esta é uma abordagem ambiental que o Papa depositou no seu documento e que foi muito acolhido por vários setores em todo o mundo e tem feito um caminho muito interessante e muito, com implicações muito concretas no ser e no agir de tanta gente. Isso é verdade, é mesmo verdade. Eu acho que é facilmente constatável que é de longe a encíclica que tem sido mais lida e citada e trabalhada pelo conjunto das pessoas. Em primeiro lugar, pelo conjunto dos cristãos, mas não só, quer dizer, há mesmo pessoas... Aliás, o Papa, em certos números da Laudato Si, lança mesmo a ponte para todos os homens e mulheres de boa vontade que estão unidos, no fundo, nesta tarefa gigantesca que é do tratar da criação, da integridade da criação. E, portanto, tem sido realmente muito trabalhado, e ainda, por exemplo, há poucos dias estava a ter a notícia de umas disciplinas, cadeiras, agora chama-se unidades curriculares, não é? Temos que ser politicamente corretos. Exato. E então, na Universidade Católica, por exemplo, foram criadas, a nível transversal para todos os cursos, unidades curriculares Laudato Si, chamam-se assim. E, portanto, cá está, mais uma iniciativa das imensas que há acerca da Laudato Si. Por exemplo, a Conferência dos Religiosos, nomeadamente em Lisboa, mas não só, a CIRP, Conferência dos Frades e das Freiras, não é? Dos religiosos, também fez uma série de conferências e PowerPoints e envia por mail, já que muitas não podem ser presenciais, sobre a Laudato Si. Aqui há poucos dias recebi já a número 15 e a número 16, portanto, reflexões. Portanto, realmente algo de extraordinário e acolhido com uma recepção extraordinária. Agora, e eu acho que é um documento notável, eu estou mais de acordo com tudo isso, mas também acho que é bom deixar um alerta, quer dizer, uma das maneiras que nós sabemos que existe para eliminar qualquer assunto é falar muito dele. Esse é um perigo. Eu não estou a dizer que é isso que as pessoas que estão a trabalhar ao Laudato Si estão a querer, não é isso, mas quando se começa a falar muito, às vezes banaliza-se. Segundo o alerta que eu deixava, o Papa fala, portanto, da Laudato Si, é um documento sobre a ecologia, mas tem um subtítulo, é a ecologia integral. E ao ser ecologia integral, o Papa faz uma coisa absolutamente extraordinária, magnífica, brutal, como agora se diz, que é fazer a relação, estabelecer pontes entre todas as realidades da criação, no centro das quais está o ser humano. Ora, portanto, quando se fala em ecologia, mas não é só o problema dos gelos lá da Antártida, dos polos, não é só o problema dos plásticos. Há uma ecologia humana também. Claro, é que no centro da criação, na integridade da criação, está o ser humano. O Papa diz isso muitas vezes. E, portanto, a ecologia tem a ver, como ele diz, com o urbanismo, com a arquitetura, com a construção das cidades, com as relações de trabalho, porque o ser humano também tem que ser cuidado nas suas relações, com a justiça, com o acolhimento, com a paz, com a beleza. Portanto, o perigo é este, é de pensarmos muito nos plásticos. Os plásticos estão a dar cabo dos nossos oceanos e dos nossos rios. E não pensar nos homens e mulheres e crianças que chegam a Lampedusa, vindos do norte da África. Esta sustentabilidade é transversal. É transversal. E principalmente isto desafia a mudanças concretas de vida e de atitudes. Sem dúvida, sem dúvida. E onde o ser humano tem que estar no centro, quer dizer, porque, claro, ridicularizando um pouco, nós sabemos que aqui há muitos anos, era eu ainda miudito, havia uma grande atriz francesa, a Brigitte Bardot, não é?
que tomou, a maior parte das pessoas já nem se lembra dela, mas era a Bebê, a Brigitte Bardot, uma atriz de cinema. E ela tomou nas mãos, assumiu, chamou-se uma causa das focas. Porque sem as focas não havia determinadas peles para casacos de senhoras. Bem, é uma questão ecológica, claro, pois estavam a acabar com uns certos animais, não é? Mas por amor de Deus, quer dizer, a ecologia não é por causa dos casacos de pele das senhoras, quer dizer. É uma realidade mais vasta. É uma coisa muito séria, quer dizer, muito vasta, transversal, como o Henrique estava a dizer, e onde o ser humano tem que estar no centro. Não pode haver exploração. Não pode haver o que aconteceu aqui há umas semanas em Odmira e naquelas zonas. Não pode. Isso é que está no centro da ecologia. Não é os plásticos. Ainda que os plásticos sejam muito importantes. Mas o que está no centro é o ser humano. Mas, claro, tudo tem a ver com tudo. Há uma relação, há uma interação entre todos os elementos, não é? E, portanto, isso também, lá está, é um alerta que se deixa... enfim, que eu acho que há que ter consciência dele, porque senão podemos cair em aspectos mais ridículos, secundários e banalizáveis da encíclica maravilhosa do Papa. Há também o perigo de que temos um ano lá do Hotel Si, mas depois teremos um outro dedicado a um outro tema e que com a mudança dos temas também haja um esquecimento, ou se fecha uma gaveta para abrir outra, e esta realidade não é compatível com isto. É algo que tem que estar presente permanente, no agir concreto de cada um. Exatamente. Exatamente. Portanto, isto não é para pegar e largar, não. Isto é algo que agora, até ao fim dos tempos, tem que se cuidar disto. Até porque é uma urgência. É uma urgência. É uma urgência e não se resolve de um dia para o outro. Quer dizer, isto implica as gerações futuras. E pronto, portanto, realmente é uma... E poderíamos, talvez até, estabelecer uma conexão entre esta questão da Laudato Si e da ecologia integral e a tal festa que vamos falar agora hoje, do uma Pentecostes. Festa muito central, que é o Pentecostes. Porquê? Porque o São Paulo diz numa carta, que é a carta aos Romanos, diz que a criação inteira geme as dores do parto. E de facto é verdade. Quer dizer, há problemas, há guerras, há injustiças, há a degradação do meio ambiente, há extermínio de certos animais, enfim. Quer dizer, sem dúvida, né? Há o degelo, o aquecimento global. Ora, isso é o que São Paulo, por outras palavras, diz, é a criação a gemer as dores do parto. E nós precisamos de vida nova, nós precisamos de um mundo novo. Mundo onde nós sabemos que, por outro lado, também habita o Espírito de Deus. O Pentecostes é a celebração do Espírito Santo, da existência, da vinda, mas sobretudo da existência do Espírito de Deus na criação, nos seres humanos, mas em toda a realidade da criação. E então, claro, se nós colaborarmos com o Espírito Santo, teremos uma ecologia integral perfeita. E no caso dos discípulos, e é isso que marca também este domingo, este Espírito Santo foi a energia, digamos, o dinamismo que entrou neles e que lhes permitiu ver o mundo de forma diferente e ter força para o enfrentar, não é? Sem dúvida. Isso até poderemos falar daqui a um pouco. A vinda do Espírito Santo, o Pentecostes, a celebração do Pentecostes, faz-nos ver, isso está muito claro no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, provoca imensas consequências. A vinda do Espírito Santo põe as pessoas e o mundo de pernas para o ar, quer dizer, do avesso, não é? Provoca tanta coisa nova, mas já. Uma delas é essa, é a maneira dos discípulos verem o mundo, claro. E terem coragem, enfim. Vamos então escutar o Evangelho de João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. É digamos, uns momentos iniciais, ou uma antevisão, ao fim e ao cabo, da narrativa mesmo da vinda do Espírito Santo, que depois vemos na próxima leitura, na primeira leitura. Mas este Evangelho realmente apresenta assim um pouco o testamento de Jesus, o envio que é proposto então aos discípulos. Exatamente. E ainda bem que o Henrique falou dessas duas coisas, desta leitura do Evangelho e da que vamos ver a seguir. Porque são dois autores diferentes, é o São João no Evangelho e é o São Lucas nos Atos dos Apóstolos. E eles falam do Espírito Santo de maneira maravilhosa, mas catequética, e portanto não é uma narrativa histórica, cronológica, factual. E portanto o São João coloca neste Evangelho, como nós acabamos de escutar, coloca o Pentecostes logo no dia da ressurreição. Portanto, este é o texto na tarde daquele primeiro dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos fechados, portanto era o terceiro dia, depois da morte de Jesus. Vem Jesus, põe-se no meio deles, a paz esteja convosco, diz duas vezes, e depois soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Portanto, para São João, o Pentecostes é no dia da ressurreição. São Lucas, por causa de uma outra catequese muito bonita, aliás, coloca a vinda do Espírito Santo, não no dia da ressurreição, mas 50 dias depois. E é por isso daí que vem o nome Pentecostes. Penta, não é? 50 Pentecostes. 50 dias depois. É esse calendário que nós seguimos. E é esse calendário que nós seguimos. Ao fim de, isto é tudo de São Lucas, dos Atos dos Apóstolos. Ao fim de 40 dias, a ascensão de Jesus. Ao fim de 50 dias, vinda do Espírito Santo. Mas tudo isto é literatura. Não é falsidade. São modos literários e de fé, de literatura religiosa, de confissão de fé, em algo de muito importante. É que os discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, sentiram que Deus estava dentro deles como uma força tremenda, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Nós dizemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é Deus. Então, eles sentem que Deus está no meio deles e na história, e no meio do mundo, não? E então, depois, o São João fala disso de uma maneira, constrói um texto, uma narrativa de uma maneira. O São Lucas constrói de outra maneira. O São Paulo, numa carta, em que várias cartas, mas por exemplo até na que vamos ler hoje, constrói de outra maneira. Já é uma outra teologia. Mas isto não é para tirar a fé a ninguém, porque estes textos foram escritos com imensa fé, por causa da fé, por causa do acreditar em Jesus, Filho de Deus, que nos envia o Espírito Santo. Agora, temos é que perceber que isto não são factos históricos comprováveis e, portanto, são catequeses. E então, um diz que o Espírito Santo apareceu logo na ressurreição, o outro diz que foi 50 dias depois. Agora, o importante é perceber isso, é Deus dentro de nós. Já agora dizer outra coisa, para mostrar como tudo isto são catequeses e imagens. No Novo Testamento, por exemplo, fala-se do Espírito Santo através de certas imagens, de certas comparações. Por exemplo, quando Jesus estava a ser batizado, toda a gente sabe que o Espírito Santo apareceu como se fosse uma pomba, diz o texto. Não era nenhuma pomba. É uma comparação, uma figura de estilo, como se fosse uma pomba. Mas Jesus comparou o Espírito Santo a outra coisa. Comparou o Espírito Santo ao vento. Na conversa com Nicodemos, pois tens que nascer do Espírito. O Espírito é como o vento, não sabes de onde vem nem para onde vai. Bom. No texto do Pentecostes, narrado por São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, diz que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como se fossem línguas de fogo. Não lhes queimou os cabelos, pelos vistos, não sei se eram carecas, é bom. Quer dizer, o Espírito Santo não é fogo, nem vento, nem pomba. O Espírito Santo é Deus. Quer dizer, mas como nós não vemos a Deus e não temos maneira, senão a partir das nossas realidades humanas, da nossa experiência, de balbuciar a nossa fé, então nós dizemos estas coisas que nos fazem
pensar melhor ou traduzir melhor aquilo que sentimos que é Deus, não é? Deus é uma força, é um vendaval, Deus é um fogo tremendo, não é? Deus ao mesmo tempo é paz, é pomba branca, quer dizer... E de alguma forma estamos já no espírito dessa primeira leitura de Atos dos Apóstolos, onde estão referidas as tais línguas de fogo. Pois. Ao fim e ao cabo, tudo isto aponta para a consciência de algo que se tem dentro de si que não se consegue calar, não é? Eles deram-se conta que não conseguiam calar aquilo que guardavam, não é? Exatamente. E, portanto, põem-se a falar a toda a gente. Nas línguas das pessoas todas. Sabendo que arriscavam, não é? Que arriscavam, exatamente. Mas essa é uma das consequências do Espírito Santo em nós. É que leva à evangelização, leva à missão. Eles não conseguem parar, suster dentro deles essa força, esse dinamismo, não é? De comunicação. Não para impor nada a ninguém, não para anunciar castigos ou condenação a ninguém, mas para falar da beleza e da verdade que é Jesus e o Evangelho. Então essa é uma das consequências do Pentecostes, do Espírito Santo em nós. A missão, a evangelização. Por seu lado, essa evangelização leva a uma outra consequência. Leva à conversão de muitas pessoas. Imensa gente que ouviu, converteu-se. Aliás, os primeiros convertidos são os apóstolos, não é? Que estavam cheios de medo. Outra consequência. Ficam cheios de alegria e de coragem, como o Henrique dizia há bocado. Outra consequência. Os cristãos, ao receberem o Espírito Santo, passam a viver em comunidade, de uma certa maneira. Partilhando tudo, rezando juntos, sendo unidos como irmãos e irmãs. Outra coisa do Espírito Santo... E talvez por isso todos os entendiam, não é? Exatamente. Essa é a tal linguagem universal. Exato. A linguagem do amor é uma linguagem universal. Universal. Claro, exatamente. E a linguagem do Evangelho é entendível por todos. É tão simples, profundíssima, mas simples e bela. Outra consequência, por exemplo, que vamos ver agora na leitura do São Paulo. Primeiro aos Coríntios, segunda leitura, muito bem, estamos nela então. Hoje isto está a andar, está a correr assim... São leituras perfeitamente encadeadas na mensagem que nos transmitem. Pois, outra consequência do Espírito Santo na comunidade primitiva, suscita ministérios, serviços. São Paulo diz, nós na igreja somos como um corpo. Um corpo tem os olhos, tem o nariz, tem os ouvidos, tem a boca, cada um tem a sua função, cada órgão, não é? Também na igreja, cada cristão tem a sua função, tem o seu serviço, tem o seu ministério. E, portanto, uns são ministros ordenados, na nossa linguagem de hoje. Outros são ministros extraordinários da comunhão. Outros são diáconos. Outros são catequistas. Olha, o Papa Francisco, agora este mês, saiu com um documento, não é? Uma carta apostólica, sobre o ministério de catequista. Finalmente chama-se ministério, porque... Quer dizer, uma coisa é os serviços na igreja e até aquilo que podemos chamar ministérios reconhecidos. O catequista era um ministério importantíssimo, um serviço importantíssimo que as comunidades cristãs reconheciam. Mas não era instituído como um ministério em si, porque há os ministérios ordenados na igreja e depois do Vaticano II criaram-se, digamos assim, na igreja alguns ministérios instituídos. Leitor, acólito, ministro extraordinário da comunhão e presidente de comunidade cristã. Quando não há párocos, quando não há padres, um delegado, alguém pelo bispo, pode ser presidente de uma comunidade cristã. E agora vem um quinto, é o catequista. Portanto, são ministérios especiais, instituídos, que até podem ser objeto, e devem ser, de uma celebração litúrgica, em alguns casos de orações especiais, até de imposição de mãos, enfim. Mas isto é para dizer o quê? O Espírito Santo, diz São Paulo, é que provoca, digamos assim, o aparecimento destes ministérios todos. E mais, outra consequência do Espírito Santo, que tem a ver com isto dos serviços, é que é o Espírito Santo, segundo o Novo Testamento, é que leva a escolher determinadas pessoas para certos serviços. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Na comunidade de Antioquia havia uns tantos profetas, doutores e tal, entre os quais Paulo e Barnabé. Diz o texto, um dia, estando em oração, o Espírito Santo destacou Paulo e Barnabé para essa missão. Okay? Na comunidade de Jerusalém, logo no princípio, quando foi preciso substituir Judas, o 12º apóstolo, o que é que aconteceu? Eles queriam ter 12 apóstolos, não é? O Judas tinha desaparecido, tinha traído Jesus. Então quiseram escolher um outro, para ficar o número 12, o número completo da totalidade.
Escolheram 2, José e Matias, mas depois foi o Espírito Santo. É que entre esses 2, portanto, a escolha humana foi, olha, nós escolhemos estes 2, o José e o Matias. Depois deitaram sortes, quer dizer, agora o resto é com Deus, agora é com o Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo que presida as eleições também. Aliás, ainda hoje, por exemplo, os papas no conclave, quando são escolhidos, primeiro rezam a missa do Espírito Santo. Nós, nas congregações religiosas, este ano os dominicanos, queira Deus que o coronavírus o permita, vamos ter capítulo provincial. A primeira coisa que fazemos antes da eleição do provincial, logo no início do capítulo, missa do Espírito Santo. É importante olhar esta realidade de Pentecostes como não é um acontecimento arrumado na história naquela altura, mas é algo que acontece continuamente na Igreja, e a verdade, é que isto serve também de reflexão para cada um de nós, é que ainda hoje há muita gente de portas fechadas com medo de sair, não é? E de anunciar. Exatamente, exatamente. Parece que ainda não fizeram a experiência do Espírito, não é? E o Espírito realmente é tudo em nós, porque é Deus em nós. Nesse aspecto, havia uma leitura que podia ser feita também hoje, em vez de Paulo aos Coríntios, que era de Paulo aos Gálatas, que fala de 9 frutos do Espírito Santo em nós. Caridade, alegria, paz, paciência, bondade, são 9. E além disso, temos o tal texto de Isaías, que fala de 7 dons do Espírito Santo. Conselho, fortaleza, sabedoria, não é? Temor de Deus, piedade. É que o Espírito Santo, Deus, é tudo em nós. Para nosso bem, para nosso consumo interno, para termos alegria, força, coragem, darmos testemunho, e também para a nossa relação com os outros. Para a bondade, para o amar, para a evangelização, para tudo, é tudo. Muito bem, ficamos então com estas pistas muito, digamos, evidentes para que deixemos também o Espírito agir em nós, e este domingo é muito sugestivo para que isso aconteça. Frei José Nunes, muito obrigado pela sua presença hoje entre nós. A terminar, deixo ainda a proposta para que mais logo acompanhe a edição rádio do programa Eclésia, que pode sintonizar na Antena 1 a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um ótimo fim de semana.